Olha, eu já começo o programa de hoje falando sobre a divisão anti-roubos da Polícia Civil, que prendeu 2 alminhas por roubo, extorsão e tráfico de drogas. Tinha maconheiro pelo meio. É, a operação chamada... Ei, bota aqui pra mim. O nome da operação... Mensageiro da Morte. Ai, credo. Mensageiro da Morte é o nome da operação. Na mira! Policiais da Delegacia de Repressão a Roubos, a DRR de Araguaína, com apoio operacional da 2ª Divisão de Repressão a Narcóticos, deram cumprimento a 2 mandados de prisão temporária na manhã desta quarta-feira, dia 31, em desfavor de indivíduos apontados como suspeitos da prática de roubos e extorsões, sendo um de 19 anos e outro de 27 anos. A Operação Mensageiro da Morte, deflagrada pela DRR com apoio da DENARC, foi batizada em alusão a uma facção criminosa que atua no Tocantins. A gente teve a informação de que no dia 16 de março, 3 indivíduos, utilizando um veículo objeto de furto, haviam empregado um roubo e uma extorsão contra um indivíduo que comercializa joias, ouro. Foi feita uma emboscada para esse indivíduo, que também tem uma pizzaria no nome dele. E o vacilo dos autores foi ter utilizado o mesmo número que estava fazendo negociação fraudulenta de joias, que na verdade eles queriam mesmo descobrir quanto que ele tinha de joias para efetuar o roubo. Eles usaram a mesma linha para pedir uma pizza, visando a emboscada desse indivíduo. E então a gente conseguiu já iniciar essas investigações e deu ensejo a esses 2 mandados de prisão. Um foi cumprido ontem, hoje cumprido o outro. São indivíduos que estavam cada um em lugares diferentes da cidade. São indivíduos que já têm um vasto antecedente criminal aqui em Araguaína. Um deles, inclusive, tem um vulgo de Mensageiro da Morte, que é um indivíduo que ele tem diversas passagens quando ainda era adolescente. Ele hoje conta com 19 anos. Mas os antecedentes criminais dele com adolescente são imensos, e isso inclusive foi um dos motivos para fundamentar a prisão cautelar dele. E aí a gente então conseguiu cumprir esses mandados de prisão. Essas prisões tinham um objetivo mais fundamental de reconhecimento pessoal, mas foi desnecessário, porque com os elementos que já tinha e depois da prisão, ambos os suspeitos confessaram na unidade policial, colaboraram com a investigação, dizendo que realmente tinham sido eles, etc. E eles vão responder pelo crime de roubo e pela extorsão, tendo em vista que no momento do roubo, durante o roubo, como eles não conseguiram apreender a quantidade de ouro que eles estavam almejando, eles então obrigaram a vítima a fazer um Pix. Só que a vítima não tinha dinheiro na conta, nas contas que ela abriu, desbloqueou o celular dela para mostrar, não tinha dinheiro na conta. Então, nesse caso, eles não conseguiram obter essa vantagem. Porém, é importante pontuar que o crime de extorsão, ele não exige para sua consumação que, de fato, o autor obtenha a vantagem devida. Basta que ele faça essa exigência, mediante violência ou grave ameaça, para que a vítima, então, pratique um ato personalíssimo, que no caso era o desbloqueio do aparelho celular, que só ela sabia a senha. Então, ele precisava da participação dela, é o que diferencia a extorsão do roubo. E aí, nesse caso, a jurisprudência entende pacificamente que há o concurso material entre roubo e extorsão. Resultado, vai se somar as penas, vão se duplicar. É como se fosse 2 roubos em um só. Então, a pena vai ser correspondente à gravidade do crime praticado. E na prisão de hoje, de um dos indivíduos, ele já era conhecido pela DENARC como um indivíduo que vinha praticando delito de tráfico de entorpecente. Aí, na ocasião do mandado de prisão dele, muita droga foi encontrada com ele e aí também foi lavrado um auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O delegado explica ainda como se deu essa parceria da DRR e DENARC. Esse indivíduo que foi preso hoje, ele vinha se escondendo da polícia há algum tempo já. Ele foi intimado várias vezes, não compareceu na delegacia, ficava mudando de endereço. Esse foi até um dos motivos que a gente pediu o mandado de prisão temporária dele. E aí o pessoal da DENARC já vinha investigando ele também por delito de tráfico de entorpecentes, e aí casou. A gente conseguiu fazer aí uma comunicação com o pessoal aqui, essa é a importância de estar no mesmo complexo, né?
E ele já tinha informações recentes de onde o indivíduo estaria. E aí juntamos as equipes, fomos lá e felizmente o indivíduo foi capturado. Desse modo, as prisões efetuadas reafirmam o comprometimento da Polícia Civil do Tocantins com a investigação criminal e a elucidação de todos os crimes que foram cometidos pelos indivíduos presos. Ei, o nome do cabo que foi preso era vulgo Mensageiro da Morte. Ai, credo. Mensageiro da Morte era o nome dele. Quando ele morrer, ele vai se tornar nome de escola, Matheus? Não, Nome de avenida? não, De praça? não, Nome de parque de exposição? não. Bem, Mensageiro da Morte, né? Ei, eita, a gola, vocês não avisam que a gola tá desorganizada, eita. Olha, ei, Mensageiro da Morte, pelo nome, é um engenheiro? Não, Um advogado, né? Um advogado. não, Ei, um médico? não, Professor? não. Também não, né? Mensageiro da Morte. Pelo nome, Ai, credo. ei, é maconheiro, doido. É traficante, doido. É alma cebosa, meu irmão. Aí o seu polícia olhou pra ele e cantou assim. Numa tarde bem tristonha, eu tô indo abordar. Avistei os maconheiros que estavam a fumar. Não vai mais, Não vai não! se lascou, vai apanhar porque fumou. Vou dali no quengo, eu vou dali no teu quengo. Vou dali no quengo, eu vou dali no teu quengo. Ei, maconheiro. Bota a mão na cabeça pra ver, tá rodando. Esse se lascou. Esse lascou-se, viu? Foi. Ele chegou na delegacia, olhou pro delegado e falou... Tu só não pode se esquecer que da maconha eu não largo. Eu não largo da maconha, eu não largo. Eu não largo da maconha, eu não largo. A casa caiu! A polícia conseguiu colocar as mãos no Pouca Sombra. Isso mesmo. Colocou as mãos nele. Agora o Mensageiro da Morte